meu amigo do Face, dileto ouvinte, caríssimos, queria compartilhar desta vez com um texto que se encontra lá em Êxodo capítulo 3, de 1 a 19. Uma linda passagem de uma linda história de um homem chamado Moisés, que liderou o povo do cativeiro do Egito para Canaã, a terra que mana leite e mel. Moisés é Moshe, ou Tutmoses, e quer dizer tirado das águas. E diz o texto que Moisés, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote em Midian, ele se deparou com algo sobrenatural, com algo que fugia totalmente à sua realidade, à sua visão, à sua compreensão de ser humano. Ele viu um arbusto, ele viu uma sarça em meio a um fogo estranho, sobrenatural, que se ardia e não se consumia. Deus se revelou para ele de uma forma teofânica. Havia falado antes, quando poupou a sua vida com 2 ou 3 anos de idade. Mas a partir do verso 5 do capítulo 3 de Êxodo, Deus revela a sua natureza santa e requer de Moisés santidade, desprendimento. Ele diz para aquele homem, Moisés, seu eleito, seu escolhido, descalça os seus pés, tira as suas alparcas ou as suas sandálias, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E eu quero de você que seja um homem humilde, fiel, íntegro. E eu vou livrar o meu povo dos seus algozes. Vou livrar o meu povo lá no Egito do sofrimento, da dor, através da sua vida, Moisés. Moisés temeu em ouvir Deus falar, de ver o rosto de Deus, e se escondeu. E ele percebe diante da santidade de Deus, da glória, da majestade de Deus, a sua pequenez humana, a sua fragilidade, o seu pecado. E Deus se revela de uma maneira extraordinária para aquele homem, Moisés. Eu sou Deus dos antepassados que tu atuou na vida deles e mudou a história do seu povo. O Deus que faz milagres, reconstrói todas as coisas, que vai à frente na peleja e na batalha em prol do amor que eu tenho para com eles. Deus que compartilha com o sofrimento do povo. Promete livramento, redenção e salvação. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, dileto ouvinte, é a fé de Moisés. É a autonegação, o desprendimento, a renúncia que Moisés teve. Ele recusou ser chamado, diz o texto, de filho da filha de Faraó, um sucessor ao trono do Egito. Por amor a Deus, por amor ao seu povo,
porque ele, Moisés, naquele momento, ele sabia da importância da sua vida e o plano que Deus tinha através da sua vida, que era liderar o povo. Eu gostaria de compartilhar com a percepção que Moisés teve. Conseguiu enxergar Deus em meio aos seus medos, às suas lutas, às suas angústias, às suas crises existenciais, e ele teve a visão das oportunidades. Outra coisa que eu gostaria de destacar é a obediência. Ele ouviu a voz do Senhor, obedeceu e atendeu o chamado de Deus. Sabia que era difícil, sabia que humanamente era impossível liderar aquele povo. 430 anos cativo no Egito, presos, com a sua liberdade cerceada, sem direito a cultuar ao seu Deus, sendo castigados, trabalhados de sol a sol. Mas ele obedeceu e atendeu o chamado do Senhor para liderar aquele povo, que a Bíblia diz que era rebelde. Outra coisa que eu gostaria de destacar na vida de Moisés é a sua dependência e humildade. Ele soube reconhecer que dependia do poder e da graça de Deus. Todas as decisões na vida de Moisés, ele consultou a Deus. Ele orou ao Senhor. Ele buscou ao Senhor orientação para a sua vida. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com o dileto ouvinte é o seu desprendimento, a sua abnegação e a sua renúncia. Ele sabia que lá do trono, sucessor do trono de Faraó, rei do Egito, senhor do maior império do mundo antigo, ele iria atrapalhar os planos de Deus. Ele com certeza não iria seguir a Deus, mas aprove ao Senhor de acontecer tudo aquilo na vida de Moisés para ele enxergar o Deus dos seus pais, do seu povo. Outra coisa que eu gostaria de destacar no texto é a solidariedade e a santificação de Moisés. Moisés foi solidário com o seu povo, seus patrícios, viu o sofrimento do seu povo e quis fazer algo para mudar aquela situação, a história da vida do seu povo. E a sua santificação no sentido de consagrar a sua vida totalmente a Deus e fazer a vontade de Deus. O contraste entre as alternativas que Moisés tinha diante dele é demonstrado vividamente ser maltratado com o povo de Deus ou com prazeres transitórios do pecado. Havia uma solidariedade em Moisés para com o povo escolhido de Deus, seu próprio povo, os hebreus. Uma solidariedade que eu diria solidariedade no sofrimento. Porque aqueles que se identificam com o povo de Deus imediatamente ficam sendo alvos dos inimigos de Deus, disse certo alguém. Ele deixou de usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Permanecer na corte de Faraó, no reino de Faraó, teria sido uma desonra perpétua para Moisés. E essa desonra
era um preço demasiadamente alto, alto para ser pago. Vantagens materiais, ser adorado, ser paparicado, entre outras riquezas que o reino do Egito, que o Império Egípcio, o maior império do mundo antigo de então, de sua época, tinha. Ele deixou tudo aquilo para seguir a Deus, estar no propósito de Deus e liderar o povo. Dwight L. Moody tem uma frase extraordinária. Moisés passou seus primeiros 40 anos pensando que era alguém. O segundo período de 40 anos passou aprendendo que era um ninguém. Os últimos 40 anos da vida de Moisés passou descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. Após aprender a viver a obediência em Deus, e com toda a educação, formação e cultura, religiosidade que Moisés recebeu, Moisés escreveu leis, narrativas, poesias, tratados, descreveu e descobriu o que Deus pode fazer com um ninguém. E a Bíblia diz que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado cara a cara, face a face. Em Êxodo 33, verso 1, a Bíblia assim diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Moisés foi preservado na infância. Moisés foi preservado no deserto. Controlou o mar, a força das ondas, pelo poder de Deus. Alimentou uma multidão. Seu rosto resplandeceu ante a glória, a Shekinah de Deus. Outra coisa que eu aprendo em Moisés, com o texto, é que nós devemos mostrar santidade em todos os nossos relacionamentos. Com Deus, principalmente, com a nossa vida, nosso corpo e com as pessoas. Santidade e vida não é algo opcional para a vida do crente. A natureza santa do caráter de Deus implica necessariamente um compromisso de santidade e vida por parte daqueles que o adoram. Outra coisa que eu aprendo é que Deus procura homens e mulheres para se relacionar. Deus nutria um íntimo relacionamento com Moisés. Porque Moisés foi disposto a renunciar tudo por amor a Deus, para adorar a Deus e cumprir a vontade de Deus na sua vida e na vida do seu povo. E que eu entendo do texto é que Deus levanta homens e mulheres de coragem, de hombridade, de integridade, de retidão moral, ética e espiritual, para serem porta-vozes da sua mensagem
e conduzir almas e pessoas ao seu reino ou à sua presença. Assim foi com Moisés. Deus prometeu ao povo, através da vida de Moisés, livramento, salvação e redenção das suas vidas. Moisés, ali naquela sarça ardente, Moisés naquele arbusto que se consumia num fogo abrasador, fogo sobrenatural de Deus. Moisés viu e revelou, e Deus foi revelado através da sarça ardente, através do deserto. Moisés enxergou, ele viu novas perspectivas de vida, encontrou novos caminhos, teve uma nova ótica, uma nova compreensão ou cosmovisão, começou a ter intimidade com Deus, começou a se relacionar com Deus, a caminhar, a ver, a conhecer, a experimentar Deus de uma maneira diferente na qual ele havia aprendido. Diferente dos deuses egípcios que ele via lá na corte de Faraó. Ele teve uma experiência marcante com Deus. Foi lá no deserto que ele foi sondado, ele foi esquadrinhado. É lá no deserto que Moisés compreendeu que é um lugar onde os nossos ídolos, nossas compreensões, nossas máscaras religiosas e espiritualidade são quebrados. Pois é lá no deserto, é onde não há nenhum outro valor que possa substituir o lugar de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações. É lá no deserto, é o lugar onde nós não conseguimos absolutamente nos esconder de Deus. Onde somos confrontados com a nossa realidade perene, ou seja, que nós somos passageiros, que a nossa vida é de curta duração, é tão pequena. Nossa vida é tão curta. É lá no deserto onde não há esses escudos ou refúgios. É o lugar onde nós nos desnudamos diante de Deus, onde a nossa nudez, nosso abandono, nosso desapego com as coisas deste mundo, é que nós temos um reencontro real, concreto, viável e verdadeiro com Deus. Foi isso que Moisés, Moshe, aprendeu. E que nós devemos aprender hoje também. Onde Deus nos surpreende com a sua graça, com o seu plano maravilhoso nas nossas vidas. Que Deus abençoe. Amém.